Olá pessoal, tudo bem? A partir desse vídeo a gente começa mais uma série que eu vou chamar de diálogos, que são conversas que eu tive com inscritos, com os amigos e achei pertinente algumas dessas conversas, então eu estou reunindo em vídeos, né? Então esse vídeo é um dos diálogos que eu tive com o Sérgio, né? E uma das primeiras questões que ele levantou era se a engenharia social, dentro da engenharia social, né, se eu achava que todas as ideias da escola de Frankfurt já foram aceitas pela sociedade, né? Eu digo que se todas as ideias da escola de Frankfurt tivessem sido aceitas pelo mundo, né, pela sociedade, o mundo já estaria em uma ruína completa ou ainda pior, né? Eu creio que muitas das ideias dos frankfurtianos foram assimiladas, muitos até de forma inconsciente, mas outras ainda sofrem resistência. E sim, a raça humana ela é facilmente manipulável, né? Então, por isso aí que essa questão da engenharia social é justamente para trabalhar esse tipo de manipulação de massa, né? E aí ele também perguntou se os frankfurtianos, se eles eram socialistas, né? Na verdade, não, eles não acreditavam nisso, né? Eles queriam o fim de tudo, o fim de todas as coisas, assim, eles queriam um mundo em ruínas, acabar com tudo, né? Então eles não eram socialistas porque eles não acreditavam, né? O socialismo é só mais uma utopia, mais um sistema que para eles não significava nada. Ao contrário, os socialistas eles acreditam em algo, eles acreditam na destruição de uma civilização, da civilização ocidental, e a partir da destruição do capitalismo, da herança judaico-cristã, eles pudessem construir um novo mundo, né, dentro do sistema socialista comunista. Já os frankfurtianos não, né, eles queriam ver o fim de tudo mesmo, a ruína total. Aí também o Sérgio perguntou se os movimentos feministas, gaysistas, LGBTs, enfim, se esses movimentos são socialistas, né? Eu digo que são massas de manobra alinhadas, né, com a esquerda, tá? Mas antes eles são massas dos metacapitalistas, né? Então a nova esquerda ela tem se apropriado dessas demandas, né? Feminismo, LGBTs, veganos, né? Ativistas pró-droga, ambientalistas, né? Ativistas ambientais, né? Tudo massa de manobra, tá? Usadas pelo socialismo, pelo hoje chamado progressismo, né? Mas são demandas criadas, né? Fomentadas pelos próprios globalistas, tá? Uma observação aqui, né? As feministas elas são as empregadinhas submissas dos metacapitalistas, né? Inclusive eu fiz um vídeo sobre o projeto Rockefeller que eu toco nesse assunto. Vou deixar o card aqui em cima para vocês verificarem. E no diálogo, esse meu amigo ele disse, né, que ele imaginava que tudo fosse organizado pela escola de Frankfurt, pelos pensadores, né, da escola. Os globalistas, eles entenderam os pensadores da escola de Frankfurt. Os globalistas, os metacapitalistas, não só entenderam os frankfurtianos, como patrocinaram, né, ao menos em parte, as ideias dos pensadores da escola de Frankfurt, né? Ele aí fez um questionamento interessante também. Ele perguntou se é normal, quando começamos a estudar esses tipos de fenômenos sociais, enfim,
e percebemos o tamanho do problema desses planos que existem, né? Esses planos globalistas, né? Toda essa engenharia social. Se estudando isso era normal que ficássemos aí angustiados e ao mesmo tempo angustiados também pela maioria das pessoas não perceberem esse tipo de massificação, esse tipo de manipulação social. Claro que é normal se sentir assim até meio deslocado, né? Mas o pior dentro da guerra cultural é a desinformação usada pelos próprios inimigos, né, contra nós. Né? Um exemplo disso é a ridicularização da verdade, aí tem também o assassinato de reputação. Né? Por exemplo, querem desvalorizar ou ridicularizar, né? Por exemplo, o professor Olavo de Carvalho, então chamam ele de guru da Virgínia, de astrólogo, colocam aí termos que nem são pejorativos, mas tornam-se pejorativos na maneira de se colocar esses termos. Então, é a coisa que o pessoal da esquerda sabe fazer muito bem, né? Então é angustiante, sim, esse tipo de situação, estudar esse tipo de coisa, né? Mas a verdade, a Red Pill, a pílula vermelha, ela serve justamente para tirar a força dos nossos olhos, essas lentes cor-de-rosa, e nos fazer enxergar o mundo como ele é, né? E outra coisa que ele levantou como questionamento era se o marxismo cultural pode ser chamado pelo nome de teoria crítica. Tá? Eu digo que, de certa forma, Marx e Engels já vinham, através do Manifesto Comunista, com a ideia da derrubada violenta de toda a ordem social existente. Né? Palavras do próprio Marx. E que o Marx tinha como princípio duvidar de tudo. Agora falando da nova esquerda, nós temos outros núcleos de intelectuais que modelam as massas, né? Eu posso até estar errado, mas creio que o marxismo cultural ele é promovido pela cúpula intelectual, também por uma teoria crítica, né? Note que o marxismo cultural ou a revolução cultural tem ligações com Marx, porque Anthony Gramsci ele foi um marxista, né? Ele foi um marxista em sua época. A diferença é que ele percebeu que a luta de classes, né, já não estava funcionando mais. Peraí, a luta de classes não funciona, o que podemos fazer? Aí ele teve toda aquela ideia de se infiltrar nas estruturas, nas instituições, fazer uma revolução silenciosa, né? uma revolução interna, silenciosa, através vamos dizer assim, de uma invasão nas faculdades, nas mídias, na imprensa de modo geral, no meio político, e a partir daí, de forma gradual, né, a médio e longo prazo, modificar a sociedade, levar a sociedade a aceitar o regime sem que ela percebesse. Então, as pessoas não aceitam, né, chamar de marxismo cultural, que isso é uma teoria da conspiração, mas na verdade é muito válido porque marxismo cultural está ligado a Marx, porque Anthony Gramsci ele era marxista, ele apenas mudou a tática, né? Ele deixou de lado a guerra de classes, a luta de classes e optou por uma outra estratégia. Mas ele era marxista, né? Ele era marxista. E essa revolução cultural, esse marxismo cultural, ele acabou sendo promovido também pelos frankfurtianos, né? Gramsci estava, de certa forma, ligado, ainda que indiretamente, à escola de Frankfurt. Em algum momento eles
eles se encontram, né? Os frankfurtianos desejavam fazer aí uma crítica radical de tudo. Então eu creio que pode até ser chamado assim, mas eu não penso que seja o título mais adequado, né, de teoria crítica, chamar marxismo cultural de teoria crítica. Eu não acredito que seja o título mais adequado. Então ele também volta a perguntar, o Sérgio pergunta se os frankfurtianos eles desmontaram todo o marxismo, né? Por isso que os comunistas o chamam de traidores. Bom, os comunistas, marxistas, os socialistas, os vários tipos aí dentro do socialismo Fabiano e assim por diante, né? E o próprio Gramsci, né? Todo esse pessoal, eles alimentavam a utopia de um mundo novo, pautado em seu regime, onde todos viveriam em igualdade, fraternidade, né, e liberdade. Já os frankfurtianos, como eu expliquei, desejavam o fim de tudo, é o pior pelo pior. Então, eles não sonhavam com um mundo baseado naquilo que já existia. Era a destruição total. E eles não sabiam nem ao certo onde essa destruição iria dar, mas era isso que eles buscavam, não é? E aí o Sérgio argumentou da seguinte forma, ele disse, eu discordo do termo marxismo cultural, né, porque ele não é marxista, mas aí eu já expliquei aí a questão da ligação de Anton Gramsci com o Karl Marx, né? E ele diz, a maioria desses movimentos são liberais e individualistas, né? Eles não operam por classes e sim por causas. E o Sérgio também diz o seguinte, que ele não coloca Gramsci com feminismo, LGBTs, esses movimentos todos, no mesmo barco, né? Ele não concorda por serem demandas específicas e individualistas, né? Segundo ele, Gramsci sabia, Gramsci não falava de luta de mulheres ou de gays, né? E segundo as pesquisas que o Sérgio fez, o termo marxismo cultural foi uma cópia do bolchevismo cultural, tá? Que foi criado lá atrás, bem antes, né? E a direita americana que criou esse termo, né? Segundo ele, o termo foi criado por Hitler. Eu não sei isso aí. Então, segundo ele, o melhor termo seria usar teoria crítica, né? Os filósofos de Frankfurt se denominavam assim, né, de teóricos críticos, né? Bom, é até interessante algumas colocações que ele fez e tal. Realmente são demandas individuais, né? Tem o movimento LGBT, o movimento feminista, né? Só que o Gramsci, ele estava próximo dos frankfurtianos, né? Agora, ele não falava diretamente dessas lutas das mulheres ou de gays, ainda que de forma direta, né? Mas ele falava de uma classe de marginais, né? O chamado lumpenproletariado, né? Que com o tempo acabou agregando grupos que surgiram tempo depois, né? Como o feminismo, no final da terceira onda, no final da segunda e início da terceira onda, né? Então, aquilo que era chamado de lumpenproletariado, que o Marx negou, né? Porque ele viu que
esses marginais, mendigos, esses criminosos não iriam ajudar na revolução da luta de classes. A luta de classes consistia nos operários, não é? Nos trabalhadores. Mas o Gramsci, ele viu que poderia se usar dessas demandas, né, desses marginais, e acho que foi o Marcuse também, da Escola de Frankfurt, que percebeu isso aí, usar o marginal como massa de manobra, né? Então esse lumpenproletariado, né, esse grupo de pessoas marginais da sociedade, foi se agregando ao que nós, né, conhecemos hoje. Então, movimento LGBTs, vegano, ambientalistas radicais, né, acabam sendo inseridos nesse contexto de lumpenproletariado, né? Todo esse fenômeno ele tem a influência dos novos intelectuais da esquerda, como Michel Foucault, que tinha influência marxista, né? E entre outros pensadores. Então, muitas das consequências do chamado marxismo cultural é um amálgama de ideias e de projetos de engenharia social. Então, eu vejo que todo mundo teve aí a sua cota, a sua porcentagem nesse contexto de revolução cultural, de marxismo cultural. Gramsci, os pensadores da Escola de Frankfurt, né? Tudo isso veio sendo balizado, veio sendo também corroborado por outros intelectuais da chamada nova esquerda, né? Então, ao meu ver, a teoria crítica dos frankfurtianos tinha um objetivo mais nihilista. O único propósito era a destruição, enquanto que a ideia gramsciana e de outros pensadores marxistas modernos era mais utópica, a ideia da criação de uma nova civilização dos escombros da civilização ocidental. Tradição judaico-cristã, capitalismo, o pensamento grego, o direito romano. Então, dos escombros de todas essas estruturas, se formaria uma nova civilização. Tá? Então, essa era a ideia de Gramsci, de muitos dos novos pensadores, dos pensadores da nova esquerda, né? Ao contrário dos frankfurtianos, que eles, nihilistas, não acreditavam em nada, apenas queriam ver a ruína de tudo. Tá? Então, não é marxista do ponto de vista do marxismo raiz. O marxismo raiz vai negar marxismo cultural, porque o marxismo raiz acredita ele tem a fidelidade de Marx em uma luta de classe, de uma revolução feita por uma luta de classes. Então, esse marxismo de base. Mas o marxismo, ele precisou evoluir e Gramsci entendeu isso, né? Percebendo que a luta de classe já estava ultrapassada e que o confronto e a conquista seriam através de uma revolução cultural sistemática de médio e longo prazo. Tá? Então, Gramsci percebeu isso, que através do liberalismo, do individualismo, essa revolução cultural teria muito mais força e seria como uma manifestação silenciosa, né? Uma infestação de cupins em um chalé. Aí, quando fosse perceber essa manifestação, já seria tarde, né? Que é o que aconteceu aqui no nosso país, né? Todo esse aparelhamento da esquerda, esse fenômeno cultural que tomou mídias, universidades, o meio político. Outra coisa também, outro questionamento aonde que o capitalismo entra na sociedade ocidental? Ele é justamente a revolução dessas três pilastras. Aí o Sérgio coloca essas três pilastras, né? Que são, primeiro, a Igreja Católica, a filosofia grega e o direito romano. Na Idade Média, berço da civilização, a economia era totalmente comunitária, uma ajudava o outro, e o capitalismo destruiu isso aí, né? Destruiu a noção de família. Hoje, por exemplo, a mulher e o homem trabalham fora, né?
passa maior tempo longe dos filhos, da casa, deixando-os na creche, ou outros parentes, né, outros familiares cuidando dos filhos. Na Idade Média não tinha isso, a economia era feudal, né, e o capitalismo destruiu o lar familiar. Então, são alguns questionamentos que o Sérgio veio colocar. Então, segundo ele, o que existe hoje é um liberalismo e capitalismo cultural, né? Pois tudo que dizem ser gramscista e frankfurtiano é colocado pela indústria cultural, ou seja, pelo capitalismo. E isso não iria criar uma sociedade igualitária, mas sim individual. Hoje as pessoas colocam a carreira profissional acima da família. A maioria não pensa em casar, pois está preocupado em fazer uma faculdade, em trabalhar, em se desenvolver profissionalmente. Ou seja, a esquerda no fim do trabalho, a esquerda no fim acaba trabalhando para o capitalismo. Quando a feminista fala que a mulher tem que se libertar do homem e ir para o mercado de trabalho, ela está ajudando o capitalismo, aumentando a mão de obra. A mesma coisa acontece com a imigração. O imigrante aceita um salário muito menor que o nativo e isso é muito bom para o patrão, para a empresa, né? E assim por diante. Ele colocou todos esses pontos, né? E eu vejo da seguinte forma: o pensamento dele eu acredito que está correto, assim, do modo geral, né? Tanto que quem sustenta a esquerda e seus regimes, socialismos, comunismo, esses regimes totalitários que existem em alguns países, são os metacapitalistas, né? Como eu já disse, as feministas são só empregadinhas dos metacapitalistas. Agora, é interessante que eu creio que o capitalismo ele surgiu aí com a ordem templária, pelo menos, né, todo o sistema bancário que nós usufruímos hoje, surgiu com os templários, né? Então, na época, né, os peregrinos que queriam viajar, né, da Europa e ir para Jerusalém, a viagem era longa e eles tinham que levar mantimentos, tinham que levar uma série de provisões, né, para a viagem e dinheiro, só que eles não podiam carregar todo o dinheiro porque durante a viagem havia um risco muito grande de ser assaltado por bandidos, saqueadores, enfim. Então, os templários tiveram a ideia de que, olha, vocês deixam todo o seu dinheiro eles tinham uma capela em Londres, né? Existe lá a chamada Temple Church, né? Então, deixa o dinheiro nessa capela, na Temple Church, e vocês saem em viagem. Quando chegar em Jerusalém, lá nós te damos o mesmo valor em dinheiro que você deixou aqui, né? Então foi a partir daí, e obviamente eles cobravam juros e tudo mais. Então a ideia, né, daquilo que nós conhecemos de banco hoje surgiu com os templários nessa estratégia de proteger o dinheiro dos peregrinos, né? Então, por isso a ordem templária se tornou tão rica e poderosa, né? E pouco tempo depois a própria igreja acabou se voltando contra eles, né? Agora, liberalismo, neoliberalismo trabalham de certa forma aliados com a esquerda através da influência cultural, né? Então esse pessoal que fala, eu sou de direita, mas eu não sou conservador, eu sou liberal, né? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ele não apoia o Estado, né? Eles querem um Estado pequeno, porém, dentro da pauta moral, eles estão alinhados com a esquerda, porque são favoráveis ao aborto, à liberação das drogas. Muitos, inclusive,
não pratica nenhum tipo de religião, ou está muito distante da crença de seguir uma tradição judaico-cristã, né? Então eles, nessa pauta moral, eles estão muito alinhados com a esquerda, né? E o que eu acredito que poderia, o que pode colocar certos limites no capitalismo é o conservadorismo, porque ele conserva toda a nossa herança ocidental. Ok, aí outra questão que o nosso amigo aí levanta é que o que ele está querendo dizer é que o capitalismo hoje não tem mais valor moral. Tá entendendo? Que o capitalismo seria a representação de todo esse liberalismo, não teria um valor moral. Aí eu pergunto, tá, mas qual sistema hoje tem valor moral? Né? Aí ele, não existe nenhum, a modernidade é horrível, né? A modernidade trouxe aí uma desmoralização desses sistemas, inclusive do capitalismo. Eu penso que a modernidade, dentro da esfera da arte, por exemplo, tem uma postura revolucionária, né, de dessacrilização da arte, né, através da condenação, a extirpação da própria beleza. Eu creio que o conservadorismo é uma forma de estancar os valores que ainda nos resta dentro do sistema capitalista, que não é o melhor dos sistemas, mas é o que nós temos de melhor hoje. Então, o capitalismo tem uma série de falhas, de limitações, mas do que temos hoje é o que me parece melhor, é o que nos parece melhor. Enquanto que o socialismo, regimes comunistas, ditatoriais, eles acabam nivelando a sociedade pela miséria, né? Enquanto que o capitalismo tenta puxar a sociedade através da riqueza, né? do ganho, a meritocracia e assim por diante. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado por mais esse vídeo. Se você gostou aí desse bate-papo, né? Dessa transcrição do diálogo, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. E aí até o próximo vídeo também. Então é isso, faça o seu caminho.